Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 118, Em Nossas Tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo no circuito da natureza obedece ao espírito de sequência. Árvore vitoriosa da colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Quando Paulo escreve de Corinto a carta aos Romanos, já existiu em Roma agrupamentos cristãos. Pedro viaja com a família, como já sabemos, para Roma, em face das perseguições havidas em Jerusalém, perseguições que continuavam. Em Roma, Pedro é recebido por Paulo, que movimenta toda a pequena comunidade que lá estava para receber o apóstolo e os familiares. Nós já lemos anotações de Emmanuel a esse respeito, quando Emmanuel fala do cuidado de Paulo com o discípulo de Jesus, que foi encarregado ou recomendado por Jesus que ele apacentasse as suas ovelhas, o rebanho do Messias. Então, se Paulo e Pedro vão ao encontro dos cristãos em Roma, não foram eles os fundadores do primeiro grupo cristão na capital do Império. Império, como nós sabemos, expandido em lutas, invasões, subjugações aos povos, mais frágeis em poder militar, em organização, já que a organização dos romanos era excelente naquele tempo. Bem, Paulo, enquanto percorria a pé, ou indo por mar, a parte oriental da Europa e uma grande porção da Ásia, sonhava em conhecer Roma, que estivera em seus sonhos de criança, adolescente, em Tarso. Lembramos de toda a história da infância e da adolescência de Tarso. Tarso, uma cidade romanizada, para a gente não dizer conquistada pela força, pelos romanos. Mas deixaram, sim, muito da cultura romana naquela parte do mundo. Mas o sonho de Paulo de conhecer Roma só se realizaria muito mais tarde.
Em Corinto, onde escrevia a carta aos cristãos romanos, o ex-rabino organiza cuidadosamente os quadros do serviço da igreja coríntia. Mas, como escreve Emmanuel no livro Paulo Estevão, no círculo dos mais íntimos, Paulo não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares. E pensava que eles poderiam estabelecer instituições semelhantes à de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto, quem sabe semelhantes também a outros pontos mais importantes do Oriente, lugares, comunidades que ele fundara. E queria preparar a sua chegada a Roma com saudações fraternas e recapitulando a doutrina, os ensinamentos evangélicos. Emmanuel conta que ele trabalhou muito na redação dessa carta, que agora é considerada como um célebre documento. A carta foi encaminhada, mas a viagem a Roma, adiada e adiada, para tempos depois, quase ao final das suas atividades. Por que foi adiada? Porque, sem esperar, ele foi preso em Jerusalém e depois por anos em Cesareia Marítima, enquanto Roma decidia se levava ele a Roma ou não, para que 2 anos depois que ele chegasse, então, à capital, e realizando o seu sonho não da maneira como ele pensava, mas como preso, indicado por Jerusalém, pelo Sinédrio, como alguém, como um revoltado, um revoltoso contra Jerusalém. E nós lembramos os episódios trágicos da viagem por mar, naufragando, alcançando a ilha de Malta até o porto da costa italiana. No percurso por terra até Roma, Paulo é recebido por comunidades já instaladas e por comunidades que já tinham conhecido a carta que ele dirigia aos romanos, porque as cartas eram copiadas e espalhadas pelas comunidades. E qual o principal objetivo da carta escrita em Corinto? Objetivo um trabalho de natureza espiritual, a proposta de anunciar a mensagem do Cristo. Por isso ele escreve na carta: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Comunicar algum dom espiritual? Lembramos das mensagens mediúnicas em Antioquia, lembramos dos dons espirituais em tantos que participavam das comunidades. Então a gente repete esse versículo: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados pelas mensagens dos Espíritos, nós entendemos. Em outros capítulos, o missionário tarcense se dirige aos cristãos de Roma em críticas às tradições judaicas e deixando claro a divergência entre os judeus e os gentios convertidos ao nascente movimento. Paulo defende a diretriz de divulgação dos ensinos de Jesus para todos, sem distinção de nacionalidades, e ao analisar a tradição judaica, manifesta sua tristeza por causa da incredulidade dos judeus e pelo fato desses rejeitarem o Cristo. Essas são observações escritas por um historiador, Champlain, e que a gente colocou em outras palavras.
E nós também lendo Paulo, observamos que ele falava ao mundo diverso dos judeus. Falava agora aos romanos, que também eram gentios, embora que alguns deles fossem, sim, romanos, mas descendentes de judeus. E, embora descendentes de judeus, eles seguiam a pregação de Paulo, que é por isso que Paulo escrevia, em outras palavras, escrevia assim: é porventura Deus somente dos judeus? E o é também, não é também dos gentios? Com essas palavras, Paulo desmitifica o privilégio atribuído aos judeus, aquele privilégio de que ele era o povo escolhido por Jeová. E Paulo justifica a importância da ação coerente com as palavras. Quer dizer, vamos fazer aquilo que nós estamos dizendo. E em diversos momentos ele antepôs-se à fé religiosa legalista dos israelitas. Por quê? Como nós lembramos, transformaram as palavras dos religiosos anteriores, dos profetas, na legalidade a que eles pertenciam no momento na Palestina. Paulo não escreve para criticar os da sua raça. Percebe-se uma preocupação. Por quê? Os gentios romanos poderiam contagiar-se com as posturas e a inflexibilidade das tradições dos judeus. E, quem sabe, desvirtuando os ensinamentos do cristianismo primitivo. Mas era uma preocupação justa, porque nós sabemos que depois de 3 séculos, os religiosos cristãos adequaram as palavras de Jesus aos seus interesses, juntando riquezas, fazendo ritos que não combinavam com o cristianismo, ritos exterioridades, estranhos à postura dos primeiros cristãos, a quem Paulo procurava advertir ou ensinar aos romanos, quando ele escreve, e vamos ver, ele escreve no capítulo 12, que temos agora em estudo, e que vimos especialmente a epígrafe colocada por Emmanuel. Ele adverte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Observamos que o versículo é mais longo e que em outras traduções o enunciado traz palavras diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Vejamos esse conteúdo de que estamos falando. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos às coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. E se a gente prosseguir na leitura desse capítulo 12, nós vamos encontrar um Paulo consciente da fraqueza das criaturas. Ele não espera milagres, transformações das criaturas, transformações momentâneas. Porque a gente pensa assim, porque ele escreve depois: se for possível, e na medida em que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Pensemos, na medida em que depender de vós. Era agora um Paulo compreensivo e não inflexível de antes. Compreensivo com a natureza humana. E não compreensivo só com aqueles a quem ele se dirigia, mas sobretudo pensando já naqueles que não conheciam a missão do Cristo e a missão que ele tinha de levar o Cristo,
que compreendia e procurava ensinar a todas as nacionalidades. Emmanuel mostra a mensagem em Fonte Viva exaltando aqueles que não ambicionam as coisas altas em suas tarefas. Ele ainda diz mais: acomodai-vos às humildes. O que quer dizer, acomodai-vos às coisas modestas. Em outra tradução, coisas modestas. À primeira vista, na primeira leitura, quem sabe essa expressão acomodai-vos é estranha aos discursos e às posturas de Paulo. Acomodai-vos. E também é estranho que Emmanuel o confirme, porque ele escreve que o apóstolo recomenda sensatamente. Acomodar parece dizer não agir, não avaliar, não desejar melhorar. Mas o viés que Emmanuel encaminha nos leva a outra compreensão. Se ambicionamos coisas altas, esquecemos que as grandes realizações não se efetivam de um dia para o outro. Assim como a coroa de santidade, que orgulho pensar em santidade, não é? Então a coroa de santidade exige reencarnações, e mais reencarnações, com quedas e desvios. O poder da cura, e a gente sabe que só cura o outro quem já curou alguns de seus próprios males espirituais. Quando Emmanuel fala a glória do conhecimento superior, seja qual for a natureza do conhecimento, seja o conhecimento dos homens ou da espiritualidade, adquirir o conhecimento exige esforço para construir, passar por várias etapas de evolução. Nós passamos. E a cada faixa evolutiva que passamos, o conhecimento se aprofunda, é aprofundado. As edificações de grande alcance. Outra expressão de Emmanuel. E nós lembramos então da casa de Renato. Começou com 2 pequenas salas, mas muitas mangueiras, esperando por novas edificações de pedra, ou mais ainda, edificações do mundo espiritual, que trouxessem rendimentos morais, crescimento autêntico naqueles que trabalhavam e aqueles que eram recebidos. As mangueiras que lá estão já foram pequenas plantas, arbustos frágeis, pequenas árvores, agora são mangueiras enormes. E tudo obedeceu ao espírito de sequência, de tempo para nascer e crescer. Emmanuel fala da catarata, que começa com fios de água. Grandes construções pedem também material adequado e tempo para se erguer. E ainda estamos no estágio de iniciar no pouco, com humildade, com os olhos fixos no ideal, acalentado. E terminamos com o último parágrafo, até repetindo, o último parágrafo de Fonte Viva, que nos traz a ideia que Emmanuel teve. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro.